Olá, bom dia. Hoje estamos à conversa com José Manuel Jara, com um livro muito interessante sobre um processo tenebroso, que é o título do livro, que nos fala da luta e tendências do movimento estudantil no pré-25 de Abril. É uma conversa informal, como estas conversas pretendem ser, e vamos tentar perceber porque é que motivou a escrita deste livro. Bom dia. Bom dia. Então, mais ou menos meio século passado, temos aqui um livro sobre o movimento associativo de Lisboa, que começa com um episódio em que tu és o protagonista. Exatamente. Estamos perante um livro de histórias ou um livro com história? Não, histórias não. Histórias com E, não é? De história. Mas, portanto, eu não sou historiador, não é? Sou médico. Na altura fui dirigente da Associação de Estudantes de Medicina, numa fase pré-25 de Abril, 2 anos antes do 25 de Abril. E, portanto, a Associação de Estudantes de Medicina estava adormecida. Aliás, era uma pró-associação. Não havia já associação desde 1953, mas nós pretendíamos criar a associação. Aliás, a capa, este borrão que parece sangue, não é sangue. Era tinta do programa Construir a Associação. Portanto, reconstruir a associação, porque ela estava reduzida a uns colaboradores que faziam ali uns grupinhos e tal, não tinha vinculação aos estudantes. Era a sala dos colaboradores e pouco mais que isso. Portanto, nessa altura, de facto, começou a reacender-se outra vez uma dinâmica associativa em Lisboa que estava muito amortecida pela presença de muitos grupúsculos de ultra-esquerda, não é? E que não tinham um espírito associativo dinâmico. Estavam muito reduzidos a querelas ideológicas em que as associações ficavam como um pano de fundo reduzido. Desculpa lá interromper. Talvez para situar, porque a realidade hoje é completamente diferente. Estava muito reduzida a grupúsculos. O que é que isso significa? Que grupúsculos eram esses? Grupinhos de pessoas que não estavam vinculados nem aos interesses da maioria dos estudantes, nem à luta pelos... a não ser num caso ou outro, umas iniciativas pedagógicas, mas não havia participação da maioria dos estudantes na vida associativa. Não é? E nós quisemos criar essa dinamização através de iniciativas culturais, sociais, reivindicativas, de lutas também políticas, porque não éramos uma tendência despolitizada, éramos uma tendência que via a política de uma maneira ativa, mas não ideologizada demasiado. Está a ver? Portanto, não confundíamos dinâmica política com palavreado. Portanto, e de facto, depois houve reações. Este processo tenebroso, a palavra processo tenebroso, a expressão processo tenebroso é uma expressão muito carregada. É forte, muito forte. Pronto. Tenebroso vem de trevas, escondido, não é? Dissimulado, esquisito. Pronto. Esquisito e de facto era esquisito. Porque de facto este processo, se o leitor conseguir ler com atenção, tanto o texto que faz a análise, como os comunicados e outros documentos apensos que foram obtidos no Centro de Documentação 25 de Abril, na Torre do Tombo, no Museu de História da Resistência e outras fontes, porque de facto era muito difícil conseguir obter estes documentos todos, estão seriados por ordem, alguma cronológica, outra por temas, de facto permite ajuizar sobre como é que se procedia em relação a questões da própria orientação do movimento estudantil e a luta entre tendências, porque isso de facto está no título, a luta entre tendências. A minha tendência estava vinculada ao PC, ao Partido Comunista Português, e depois à União dos Estudantes Comunistas, quer dizer, anterior à União dos Estudantes Comunistas. E os grupos que, entretanto, surgiram, alguns de orientação maoísta e outros, tinham um radicalismo anti-PC terrível. Portanto, era o inimigo. Não podia, formalmente, não aparecer o inimigo principal. Desculpa lá, estamos a falar antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Não era suposto que o inimigo principal fosse o fascismo? Claro. Esse é o pressuposto. Simplesmente não era. Não, e depois do 25 de Abril, muitos desses grupos continuaram a fazer o mesmo encarniçamento anti-PC e anti-revolução. Porque eles nem compreenderam, muitos deles, a Revolução de Abril. Tanto que alguns continuaram na clandestinidade depois do 25 de Abril. Sim. Portanto, atitudes muito estranhas e partipiris esquisitos. Agora, em relação a esse processo, não há dúvida que o processo é uma acusação sobre mim
Eu sou acusado de ser provocador, com a conotação de ser provocador pidesco, que é uma coisa completamente absurda. Que, aliás, cai do céu sem se perceber bem como. Portanto, foi forjada a acusação, foi fabricada. E, portanto, no meu entendimento, e aliás, quem ler com atenção o livro, há de ver que há ali algo de tenebroso mesmo, de algum envolvimento de forças subterrâneas, não é? De tipo político. Era suposto fragilizar o PCP de qualquer maneira. Pronto, e portanto a PIDE pode estar metida no assunto, ou alguma. Não se pode demonstrar isso, porque eu também não. O meu trabalho é um trabalho ideológico, é a demonstração de que houve ali uma convergência nítida, anticomunista, anti-PCP, com um radicalismo verbal, não é? E com um processo que não tem sustentação nenhuma em factos nem em realidades, e em que, estranhamente, quem faz a provocação acusa o outro de ser provocador. Isso é interessante. Quer dizer, há uma inversão total da lógica dos acontecimentos. Quer dizer, os provocadores escondem-se atrás da acusação de provocação. O que é uma coisa, sob o ponto de vista moral, do mais repelente que há. E que, no fundo, levou-me a mim também a um desgaste brutal, porque eu, no fundo, fui identificado nestes grupos que tinham alguma influência no movimento estudantil e tinham uma dinâmica propagandística muito grande. Eu fui acusado do contrário do que era. Chegaste a ser agredido. E fui agredido. Na tal reunião interassociações, que foi na noite de 24 para 25 de Abril, em Económicas. É que todo esse processo e o timing desse processo é todo muito interessante. Foram 2 anos antes do 25 de Abril, e realmente aquilo decorre durante 2 meses, 3 meses. A reunião interassociações, que era, digamos, o corpo unitário em Lisboa das direções, ficou fragmentado. Por isso é que a fragmentação do movimento estudantil. Não havia objetivos comuns, porque muitos destes grupos não eram verdadeiramente antifascistas. Como é que tu os classificavas? Hã? Como é que não eram antifascistas? Não eram antifascistas. Eram radicalistas verbais. Eram indivíduos que, digamos, tinham posturas em relação a um ponto ou outro razoavelmente de esquerda, mas globalmente não tinham como inimigo principal o fascismo e, portanto, não se aliavam às forças que podiam dinamizar essa luta. Logo muito permeáveis às manobras do próprio fascismo, não é? Exatamente. E da polícia política. E da polícia política, claro. Não é? É que a conclusão é quase inevitável, É não é? inevitável. Aliás, se lerem os comunicados, desses grupos, não é? A maior parte deles maoístas. Por exemplo, as pessoas tinham uma orientação mais tipo trotskista, lavavam as mãos. Uma posição um bocado indiferente, dizer os oportunistas de um lado e do outro. Mas os maoístas, alguns grupos maoístas mais encarniçados, portanto, lidam com esta situação com um despudor total na falsidade. Portanto, a mentira está perfeitamente ali assegurada nos textos, nas calúnias que fazem, na forma de agir e até na violência, porque a violência, o castigo é feito ab initio. Portanto, eu sou castigado e punido como se tivesse feito uma grande ofensa. Portanto, sou julgado e punido pelas mesmas pessoas, instantaneamente. Está a ver? Alguns da Faculdade de Direito, o que é estranhíssimo. Porque o MRBP, que foi conivente, diz as pessoas que estavam na Faculdade de Direito sabiam que qualquer julgamento ou qualquer apreciação de culpa tem de ser respeitadas certas cláusulas deles, assumiram ali uma posição perfeitamente terrorista. Portanto, escandalosa. E de facto isto, agora, sob o ponto de vista subjetivo, eu distanciei-me deste processo, porque entretanto acabei o curso de medicina nessa altura, e depois a seguir ao 25 de Abril, pronto, fui participar nos tribunais, não fui fazer uma queixa contra esta infâmia, não é? Ultrapassei, considerei sempre uma questão política e não judicial, não é? E levei tempo a amadurecer, fazer, porque eu não me interessava uma coisa muito biográfica. Aliás, este texto não é muito biográfico. Eu não falo de mim, do antes e do depois e do que é que fui a seguir, nem das pessoas. É aquele contexto estrito, não é? Aquela situação concreta que está definida politicamente, ideologicamente e através dos documentos. Os documentos têm muito interesse, porque mostram, digamos, como é que são as coisas. Mas há outra coisa interessante. Não, é? Mas, talvez. Não, mas eu gostava de pegar nesta questão, por exemplo, porque a sensação que se tem hoje é que não há uma memória histórica na academia. Pois. Com respeito ao movimento estudantil, os estudantes continuam a ter os seus problemas e as posições iguais. Como é que se pode perspectivar o futuro sem conhecer o passado? Sim, senhor. Isso é uma pergunta muito interessante. Acho que está correto.
Quer dizer, a memória histórica é consciência. Mas já a história não se apaga. A história é uma continuidade. Pode-se tentar reescrever. É uma continuidade de descontinuidades. Não é? Claro, não há o eterno retorno. Não sou adepto disto. Há um processo evolutivo, não é? Em que se constroem tendências. Mas muitas vezes há um recalcamento, há um apagamento e há uma revisão. Ou até uma mistificação. Não é? Portanto, este trabalho visa o contrário disso. Visa demonstrar, mostrar. Os documentos é para mostrar. Porque há imparcialidade, estão os documentos todos, dos lados todos. Não é? E alguns documentos até, enfim, obtidos na Torre do Tombo, da Torre do Tombo, portanto, ligados à DGS. Portanto, do arquivo da DGS. Esse é um dos aspectos mais interessantes, não mais, quer dizer, o aspecto extremamente interessante do livro é a quantidade de documentação. Exatamente. É mais de metade do livro. Exatamente. É mais de metade, mas está seriado e organizado. Sim. Mas depois ainda há outro aspecto. Há esse aspecto, mas há outro aspecto, que é o tal histórico. Porque o histórico não é apenas o documento, há a interpretação, há a evidência interpretativa, a reflexão. Ora, essa reflexão é polémica no livro, porque eu vou confrontar visões que hoje se têm sobre esse movimento. Portanto, não há um apagamento total, não há um recalcamento total de toda a gente. Algumas pessoas não querem saber do passado. Algumas fazem uma autobiografia, no meu caso, José Manuel Fernandes, que fala da vida dele com histórias. Era uma vez a Revolução. Uma história. Não é? Ora, ele, portanto, denega toda essa vivência e considera que é uma parte da vida dele que não tem a ver com a pessoa dele atual. Isso é o trajeto de algumas pessoas. Mas outras não. Fazem uma história. E essa história é parcial. Nestes domínios, muito parcial. Portanto, por exemplo, a narrativa que se faz desses grupos de ultra-esquerda, é, de uma forma geral, favorável. O que é estranho. Porque eram os indivíduos mais, digamos, insuportáveis, mais perturbados e radicais no sentido destrutivo, não construtivo. Portanto, destrutivo, estéril. Está a ver? Portanto, não revolucionário. Perdiam-se nos pormenores, nas derivações, na questiúncula e não na atitude revolucionária construtiva a seguir ao 25 de Abril e mesmo antes do 25 de Abril. Porque a fragmentação do movimento estudantil enfraqueceu o movimento estudantil. Mas foi fragmentação dentro de Lisboa e entre Lisboa e Coimbra, por exemplo. Porque pegaram em algumas falhas que o movimento estudantil em Coimbra possa ter tido, não é? Na sua evolução, para transformar isso na questão fulcral de rejeição, para aparentarem serem mais de esquerda, mais radicais, etc., quando de facto no seu procedimento concreto não era. Portanto, há aqui uma dicotomia entre a aparência e a essência. Agora, as narrativas de alguns historiadores atuais, alguns oriundos desses grupos de ultra-esquerda, é favorável, retrospectivamente, a esses grupos. Portanto, escamoteando realidades, ou minimizando-as, ou dando uma narrativa embelezada desses grupos. Está a ver? Ora, um procedimento deste tipo, deste quilate, é, sendo um caso singular, eu aliás digo isso, a singularidade pode ter um significado mais geral. Não é? No singular também está o universal. Portanto, aqui vê-se como é que, nesta situação, se retratam os grupos. Porque é uma situação paradigmática, que teve impacto. Acabou com a RIA, fez com que houvesse eleições em que eles perderam a maior parte das eleições, depois começam a fazer fogo contra as direções associativas eleitas, portanto, atitudes antidemocráticas. Está a ver? Portanto, a não respeitar nem a decisão eleitoral, nem as decisões das assembleias, nada. Portanto, a dinâmica fica completamente perturbada. Está a ver? Portanto, esta narrativa, portanto, é explícita no sentido de fazer alguma crítica, uma crítica que não é uma crítica sistematizada, mas pegando em alguns pontos sobre narrativas históricas dos grupos maoístas, do Miguel Cardina e de outros. De algumas pessoas que fizeram depois o historial desse tipo de vivências e em que são elogiados esses grupos, estranhamente, como sendo os verdadeiros revolucionários. Está a ver? Se calhar não é por acaso. Se calhar não é por acaso. Se calhar não é por acaso, Portanto, não é? a intenção desta obra é pessoal, necessidade de um certo distanciamento, porque a vida é uma unidade, tem começo, meio e fim, e nós devemos falar de nós, pelo menos em alguns contextos, e portanto eu tive a necessidade de fazer este trabalho, para mim. Mas o trabalho também tem um destinatário, que é um destinatário político, ideológico. Portanto é um exercício também de evidenciação de questões políticas e ideológicas
que são muitas vezes distorcidas na atualidade. Então, isso leva-me a uma outra questão. Sim. Isto é, de facto, um contributo sobre as questões éticas na política. Sim. Como é que o movimento estudantil, associativo estudantil, de hoje, pode beneficiar com estas políticas? Eu agora estou um bocado distanciado do movimento estudantil atual, não é? Sim, mas nós sei que é muito diferente. É muito diferente. É muito Houve uma despolitização, não é? De muitos aspectos da vida associativa e houve. Portanto, a direita também tomou conta de algumas associações e, portanto, eu não. Agora, acho que esses aspectos éticos, em relação, por exemplo, à luta política, são fundamentais. Porque a luta política não se baseia na mentira, nem na manipulação, não é? É evidente que nós Não sabemos. deve. Não deve. Não deve, mas basta- precisamente nós devemos criticar isso. Não é? Exatamente. Ora, a verdade é muito importante na educação, na instrução e na luta política também. Sim. Não é? Mas muitas vezes a verdade é escondida, porque não convém. E de facto a ideologia dominante é baseada muitas vezes numa mistura de algumas verdades com mentiras. Não é? Tudo isso é muito bem tecido, porque hoje vivemos numa sociedade em que a sofística predomina. A manipulação ideológica e a deturpação feita com base nas palavras e nas imagens. Sim, Não é? sim. Portanto, eu acho que o apego à verdade, a demonstração da verdade, que nem sempre é fácil, não é? Podem faltar os documentos, pode faltar a argúcia, não é? E muitas vezes pode faltar a vontade de demonstrar isso, porque é preciso energia para se fazer isso. Mas eu acho muito importante. E, portanto, para os estudantes atuais, o poderem aceder a uma informação sobre acontecimentos pretéritos da geração dos pais, ou dos avós, é importante, porque o século XX é um século muito importante na história Exato. portuguesa. E o 25 de Abril é um marco histórico determinante, mais relevante que o 5 de Outubro de 1910. E se calhar não só por isso. Não é? Isso, se calhar, como para rematarmos a nossa conversa, se calhar isso leva-me à minha última questão. É que muitos dos protagonistas do livro Sim. são, hoje, os politólogos, os fazedores de opinião, os historiadores, com Entre aspas, alguns com aspas. alguns com aspas, Alguns outros com- nem. Não é? Na generalidade vinculados à direita, não é? Pois. Portanto, a minha questão é, são novos capítulos da mesma história? Ou... Eu acho que essa expressão politólogo, bem, o politólogo é o cientista da política. Ora, não tem parte e perigo. Está nas nuvens, está por cima, vai dizer a verdade. Mas é um oráculo falso, porque ele tem parte e perigo. O escamo tem o parte e perigo. Esse é o caso de alguns. Agora, alguns historiadores, também tenho de respeitar, alguns historiadores, que eu aqui cito e com os quais discordo, fiz alguma análise, não estou a fazer um processo de intenção em relação digamos, à honestidade desses historiadores. Mas, provavelmente, foram levados por uma questão de pressão, de alguma pressão, não é? Ou da academia, Sim. do efeito coletivo, da verdade institucionalizada, não é? Em que acreditaram. E também cometem alguns erros. E os erros, um erro pode ser apenas uma informação num livro. Mas se esse erro for qualitativamente importante, distorce a informação. E de facto eu apanhei, em alguns casos de especialistas, por exemplo, o caso de Miguel Cardina, algumas falhas que acho significativas historicamente. Em relação, por exemplo, ao Fernando Rosas, que é também um historiador conhecido, ele nunca fez a sua autocrítica em relação ao período revolucionário. Isto é historiador pós-revolução, mas quando se faz a história, não faz história. Não é? Há aí uma contradição interessante. A narrativa da história é feita com muita objetividade, mas a participação na história, naquele momento de auge revolucionário, onde está a luta acelerada em termos políticos e históricos, que é a história a fazer-se. A história foi feita num lado pouco razoável e depois não houve a autocrítica respectiva. Portanto, aí também vejo... Agora, é evidente que há nuances e diferenças entre as pessoas. Eu não estou a fazer aqui processo de intenção, mas de facto não há dúvida que há discrepâncias e muitas vezes embeleza-se um bocado a situação. Acho que em relação a esses grupos que participaram neste processo, está aqui evidenciado mecanismos de agir que são terríveis e que foram criticados pelas organizações clandestinas, de um lado e do outro, apurados, de um lado e do outro. Portanto, há aqui o processo legal, que é o associativo, e o processo clandestino de organizações. E depois há até os comentários feitos pela imprensa fascista. Porque há aqui uma citação do jornal Época, que era um jornal
do regime, em que eles fazem distorções sobre este processo. Porque isto também saiu na imprensa. Mais uma razão para ler este processo tenebroso. Exatamente. Obrigada. Tá, Foi claro, obrigada. foi. Hã?